O Roadhouse é famoso por seus socos, facas e brigas mortais. Mas nos bastidores, seus atores lutavam contra o câncer, o vício e a morte. Neste vídeo, vamos descobrir seus nomes verdadeiros e homenagear os legados que deixaram. Vamos! Patrick Swayze como James Dalton. Quando tinha 36 anos, Patrick Swayze interpretou James Dalton em Roadhouse em 1989. Em 1900, no auge de sua forma e fama, como segurança frio, imponente, porém moralmente íntegro, Swayze não apenas deixava o público sem fôlego com seus movimentos precisos e decisivos. Ele também deixou uma impressão duradoura, com olhos que sempre pareciam carregar uma tristeza silenciosa. Mas nos bastidores, Swayze também lutava contra a escuridão dentro de si. Nascido em 18 de agosto de 1952 em Houston, Texas, Patrick cresceu entre dois mundos. Um deles era o palco de dança brilhantemente iluminado de sua mãe, Patsy Swayze, uma coreógrafa renomada. A outra era a solidão silenciosa de um pai rigoroso, mas silenciosamente amoroso. Em 1982, seu pai, Jesse Wayne Swayze, morreu repentinamente de um ataque cardíaco. Foi nesse momento que Patrick Swayze começou a entrar em espiral descendente. Ele não chorou, não gritou. Em vez disso, ele se entregou ao álcool. Ele bebia para escapar do vazio que o consumia por dentro. Em suas memórias intituladas Time of My Life, O Tempo da Minha Vida, ele escreveu: "Perdi a única pessoa que mais me entendia. Senti como se estivesse gritando no deserto." E álcool? O álcool foi a única coisa que resolveu o problema. Havia dias em que ele bebia até desmaiar, acordando sem se lembrar das cenas que havia filmado. Lisa Niemi, sua esposa e parceira de dança de longa data, revelou certa vez que havia noites em que precisava arrastá-lo para fora do banheiro, onde ele ficava sentado em silêncio, chorando, bêbado, se perguntando se estava se tornando lentamente uma réplica de seu pai, forte por fora, mas destruído por dentro. Essa ferida nunca cicatrizou. O álcool se apegava a Swayze como uma maldição. Quando ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 2008, o médico foi direto: "Se você não parar de beber, vai morrer mais rápido." Ele apenas riu. Mesmo durante as filmagens da série de TV The Beast, ele bebia secretamente à noite para manter uma parte de si mesmo. Quando os tubos de quimioterapia foram retirados, o frasco voltou para a mesa, porque ele não conseguia imaginar uma vida sem dor. Patrick Swayze faleceu em 14 de setembro de 2009, aos 57 anos, após lutar contra o câncer por mais de 20 meses. Em seus momentos finais, ele jazia em uma cama de hospital, segurando a mão de Lisa, a mulher que havia testemunhado seus momentos mais sombrios, e sussurrou: "Sinto muito por ter feito você atravessar o fogo comigo." Um pedido de desculpas comovente. Estima-se que seu patrimônio líquido na época de sua morte girava em torno de 40 milhões de dólares. Mas seu verdadeiro valor residia na imagem de uma estrela que continuou seguindo em frente, mesmo enquanto se desmoronava por dentro. Ben Gazzara como Brad Wesley. Aos 58 anos, Ben Gazzara assumiu o papel de Brad Wesley em Roadhouse em 1989.
e se transformou brilhantemente em um vilão carismático, um empresário que controlava toda a cidade de Jasper com punhos, dinheiro e ameaças. Seu rosto austero, olhar experiente e voz imponente fizeram de Brad Wesley um antagonista memorável, ao mesmo tempo sedutor e aterrorizante. Mas por trás daquela postura calma e do talento excepcional para a atuação, havia uma vida pessoal repleta de turbulências ocultas. Nascido em 28 de agosto de 1930, em Nova York, Ben Gazzara, cujo nome verdadeiro era Biagio Anthony Gazzara, cresceu nas ruas difíceis da pequena Itália, carregando dentro de si, desde jovem, tanto a alma de um artista quanto o fogo da rebeldia. Após alcançar a fama, através de dezenas de papéis em filmes artísticos e independentes, especialmente por meio de suas colaborações com o lendário diretor John Cassavetes, Gazzara parecia ter tudo: talento, fama e admiração. Mas sua vida conjugal era uma série de rachaduras. Ele foi casado 3 vezes, e seu casamento com a atriz Janice Rule terminou de forma amarga depois que ele foi flagrado tendo um caso. Ele admitiu ter tido inúmeras aventuras românticas e disse que nunca foi o tipo de homem que sabia parar. Mas foi o alcoolismo que realmente o destruiu. Nos sets de filmagem, ele era conhecido por discussões explosivas e por desaparecer sem motivo aparente, o que levou ao seu afastamento de vários projetos importantes. Em 2008, a tragédia retornou silenciosamente. Gazzara foi diagnosticado com câncer de garganta, uma doença comum entre pessoas que bebem muito e aquelas que falam frequentemente em tom rouco. 4 anos depois, o câncer pancreático o levou deste mundo, pondo fim a uma vida que parecia um filme, repleta de glória e sombras. Ele faleceu em 3 de fevereiro de 2012, aos 81 anos, deixando um patrimônio líquido estimado em cerca de 20 milhões de dólares e um legado cinematográfico marcado pela obscuridade, mas também pela autenticidade. Red West como Red Webster. Red West tinha 53 anos quando interpretou Red Webster em Roadhouse, um personagem que representava os cidadãos honestos e trabalhadores de Jasper, um dono de oficina mecânica que era oprimido, mas nunca se rendeu. Aquele papel gentil e amável poderia ter parecido apenas o de um personagem secundário, mas tornou-se um símbolo de resiliência diante da brutalidade de Brad Wesley. Na vida real, porém, Red West viveu uma história ainda mais dramática do que a retratada nos filmes. Nascido em 20 de março de 1936, em Memphis, Tennessee, West foi colega de classe, guarda-costas, motorista particular e conselheiro de confiança de Elvis Presley por mais de 20 anos. Os dois eram tão próximos que West dormia em Graceland e estava pronto para dar um soco em qualquer um que magoasse o rei. Mas em 1977, esse laço sagrado se rompeu. West, juntamente com alguns outros guarda-costas, escreveu Elvis, What Happened?, um livro que expôs publicamente o abuso de drogas, a depressão e o comportamento violento de Elvis. O livro causou um alvoroço na mídia, enfureceu Elvis, que cortou todo o contato com ele. Quando Elvis morreu, os dois não haviam trocado uma única palavra. Posteriormente, West foi odiado por muitos fãs devotos, sendo rotulado de traidor, embora sua intenção original, segundo ele, fosse salvar meu amigo de uma morte iminente.
A dor de perder aquela amizade assombrou Red pelo resto da vida. Embora tenha se dedicado à atuação, à composição musical e alcançado sucesso, no fundo, ele continuou sendo um homem carregando a enorme sombra de Presley e uma despedida que nunca foi dita. Red West faleceu em 18 de julho de 2017, aos 81 anos, devido a complicações de um aneurisma da aorta. Estima-se que seu patrimônio líquido girava em torno de 2 milhões de dólares, provenientes principalmente de sua carreira como ator e músico. Em seu funeral, nenhuma música de Elvis foi tocada, mas dizem que sua esposa, Pat Boyd, discretamente colocou uma foto antiga sobre o caixão. Uma foto de 2 homens sentados juntos em um Cadillac, tirada em 1960, Jeff Healey como Cody. Por volta dos 22 anos, Jeff Healey interpretou Cody no Roadhouse, levando música ao caos do bar Double Deuce. No filme, Cody era um guitarrista cego com uma habilidade extraordinária, um personagem que parecia ter saído diretamente da realidade, já que o próprio Jeff Healey também era cego na vida real. Mas a vida de Healey foi uma balada triste, escrita com dor física e uma resiliência inabalável que ninguém esperava. Nascido em 25 de março de 1966, em Toronto, Canadá, Healey perdeu completamente a visão com apenas 1 ano de idade devido a um retinoblastoma, uma forma rara de câncer ocular em crianças. Seus 2 olhos foram removidos cirurgicamente, deixando órbitas vazias sob seus característicos óculos escuros, algo que mais tarde se tornou seu símbolo pessoal. Mas, em vez de desistir, Jeff aprendeu a transformar a derrota em talento. Ele formou a Jeff Healey Band e ascendeu no mundo da música como um fenômeno, sendo elogiado por lendas como Eric Clapton e B.B. King. Em 2007, ele foi repentinamente diagnosticado com câncer de pulmão, um choque para alguém que nunca havia fumado. Os médicos suspeitaram que se tratava de uma complicação genética decorrente do câncer ocular que ele teve anteriormente. Ele lutou para se submeter ao tratamento, continuou a fazer música e concluiu seu último álbum durante seus últimos dias, como se já soubesse que seu tempo estava se esgotando. Jeff Healey faleceu em 2 de março de 2008, apenas 3 semanas antes de completar 42 anos. Na época, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 5 milhões de dólares, ganhos com música, não com atuação. A imagem final que emocionou os fãs foi a dele deitado em sua cama de hospital, ainda segurando seu violão, como se nunca tivesse saído do palco. Sua esposa, Krista, disse que Jeff queria ser lembrado como um artista que nunca desistiu, mesmo quando o mundo escureceu. E é verdade. Healey nunca viu a luz, mas trouxe luz para muitos. Terry Funk, como Morgan. Aos 45 anos, Terry Funk interpretou Morgan em Roadhouse, de 1989, entregando uma atuação repleta de força e violência. Morgan não era apenas um segurança brutal no bar Double Deuce, mas um símbolo vívido de uma era na vida de Funk. Cru, impetuoso e sempre pronto para se lançar no caos. O público adorou a personagem não só pela verossimilhança de cada soco, mas também porque Funk não precisava atuar. Ele simplesmente tinha que ser ele mesmo. Nascido em 30 de junho de 1944, em Hammond, Indiana, Terry Funk veio de uma família com tradição na luta livre e nunca saiu dos holofotes ou do perigo do ringue.
Mas o brilho do anel também projetava longas sombras. Ao longo de uma carreira que abrangeu mais de 5 décadas, ele sofreu inúmeras fraturas, suportou múltiplos traumatismos crânioencefálicos e teve os joelhos tão danificados que usava joelheiras com mais frequência do que cinturões de campeão. As lesões repetidas levaram Funk, como muitos lutadores, a depender de analgésicos apenas para conseguir se manter de pé. Em uma entrevista posterior, ele admitiu amargamente: "Eu mastigava Percocet como se fosse doce, não porque eu queria, mas porque eu precisava." Esse vício nunca foi divulgado publicamente, mas todos que trabalhavam com Funk sabiam. Ele era um guerreiro que jamais se rendeu até que seu corpo não lhe desse outra escolha. Embora seu casamento com a esposa Vicky tenha durado mais de 50 anos, em seus últimos anos, Funk enfrentou outro inimigo silencioso: a demência, consequência de décadas de traumas na cabeça sofridos no ringue. Ele faleceu em 23 de agosto de 2023, aos 79 anos, após uma longa batalha contra doenças cardíacas e declínio cognitivo. Seu patrimônio líquido girava em torno de apenas $1 milhão americanos, uma quantia modesta comparada à estatura de uma lenda outrora aclamada como o padrinho do wrestling hardcore. Kimberly Herron como garota da festa. Aos 32 anos, Kimberly Herron apareceu em Roadhouse de 1989, deixando uma impressão memorável como garota da festa, uma personagem secundária nas cenas caóticas do bar, destacando-se por sua beleza sensual e presença sedutora. Embora sua aparição tenha sido breve, ela foi inesquecível graças à sua aura de playboy característica. Faz sentido, já que Kimberly havia estampado a capa daquela revista icônica no início dos anos 80, mas por trás de sua presença glamourosa na tela, Kimberly escondia uma batalha silenciosa. Nascida em 2 de outubro de 1957, em Santa Bárbara, Califórnia, Kimberly Herron cresceu sob o sol e as cores de Hollywood, mas também conheceu o lado sombrio da fama desde cedo. Quando entrou para a indústria do entretenimento, como modelo da Playboy, em 1981, ela imediatamente se tornou o centro das atenções, sendo admirada e criticada. Embora nunca tenha se envolvido em grandes escândalos, Kimberly admitiu, em uma rara entrevista, que às vezes se sentia como um objeto, bonita, mas ignorada. A pressão para manter uma aparência perfeita, o isolamento de ser ignorada para papéis importantes e a competição implacável na indústria a levaram a uma longa batalha contra a depressão. Na década de 1990, Kimberly praticamente desapareceu de Hollywood. Ela vivia isolada, evitava a mídia e apenas amigos próximos sabiam que ela estava discretamente passando por sessões de tratamento psicológico. Em 2020, ela foi diagnosticada com câncer de mama, uma condição que manteve em segredo até que fosse tarde demais para o tratamento. Amigos contaram que ela recusou a cirurgia porque não queria que seu corpo fosse alterado. Kimberly Herron faleceu em 28 de outubro de 2022, em sua cidade natal, Santa Bárbara, aos 65 anos de idade. Estima-se que seu patrimônio líquido, na época de sua morte, era de cerca de $500 mil americanos, conquistados principalmente durante seus anos de auge como modelo e em participações em filmes. Sam Elliott como Wade Garrett. Aos 45 anos,
Sam Elliott assumiu o papel de Wade Garrett em Roadhouse, de 1989, dando vida à imagem de um homem experiente, descolado, um mentor e um amigo leal ao lado de James Dalton. Com seus cabelos grisalhos prematuros, bigode icônico e voz rouca típica do oeste americano, Elliott tinha um magnetismo único na tela. Wade Garrett era a âncora moral em um mundo caótico, um homem cansado do mundo que havia se desfeito de todas as ilusões, mas ainda lutava pelo que era certo. E esse personagem refletia muito bem o verdadeiro Sam Elliott. Nascido em 9 de agosto de 1944 em Sacramento, Califórnia, Sam Elliott cresceu dividido entre a ambição e os obstáculos. Seu pai, funcionário do Departamento do Interior, opôs-se veementemente ao seu sonho de ser ator. Ele não acreditava que eu pudesse ter sucesso, e eu o perdi antes que pudesse provar o contrário. Elliott compartilhou certa vez em um raro momento de lágrimas em público. A morte repentina de seu pai, quando Sam tinha apenas 18 anos, deixou uma cicatriz profunda, que serviu tanto como motivação quanto como fardo. Após anos trabalhando em empregos braçais, ele finalmente começou a conseguir pequenos papéis, mas ao longo das décadas de 1970 e início de 1980, Elliott foi estereotipado como o cowboy silencioso, o homem estoico do Oeste, um papel que ele admitiu ter detestado profundamente. Hollywood não sabia o que fazer comigo, a não ser me colocar em um cavalo, disse ele certa vez, amargamente. Houve períodos em que Elliott não conseguiu um único papel durante um ano inteiro. Ele passou esse tempo escrevendo roteiros, fazendo locuções e até trabalhando como faz tudo para se sustentar. Mas ele nunca desistiu. Felizmente, nos bastidores estava uma mulher que nunca desistiu dele, a atriz Catherine Ross, com quem Elliott se casou em 1984. Apesar de terem enfrentado longos períodos de relacionamento à distância, pressão da indústria e até rumores de divórcio na década de 1990, eles permaneceram juntos até hoje, um raro casamento em Hollywood que durou mais de 4 décadas. Elliott disse certa vez: "Sem Catherine, eu não seria mais eu mesmo. Ela é a chama que me mantém firme no frio desta indústria." Agora, aos 80 anos, ele continua atuando, recebendo elogios por suas performances em Nasce uma Estrela, 2018, The Ranch e, mais recentemente, 1883, provando mais uma vez que, às vezes, são os cavalos mais velhos que carregam as histórias mais profundas. Kelly Lynch como doutora Elizabeth Clay. Quando tinha 30 anos, Cassie Ene Tinan, Kelly Lynch interpretou a doutora Elizabeth Clay em Roadhouse. Sua personagem, uma médica inteligente, durona, mas profundamente compassiva, trouxe profundidade emocional e um contraponto humano ao mundo violento de Dalton. Com seus cabelos loiros e olhos que sempre pareciam enxergar através do tormento interior da personagem principal, Lynch rapidamente cativou a atenção do público na época. Mas por trás daquele sorriso doce, havia uma mulher que lutava há muito tempo para ser reconhecida como algo mais do que um rosto bonito em um filme de ação. Nascida em 31 de janeiro de 1959 em Golden Valley, Minnesota, Kelly Lynch começou sua carreira como modelo e comissária de bordo antes de se dedicar à atuação. Hollywood logo se encantou com sua aparência elegante, mas essa mesma qualidade
se tornou uma prisão. Eu costumava pensar que ser bonita e talentosa era o suficiente, mas eles só viam a aparência, disse ela certa vez. Kelly teve que suportar a pressão para se manter magra, a presença iminente da cirurgia plástica e a frieza dos produtores à medida que se aproximava dos 40 anos. Ela admitiu certa vez ter sofrido de depressão leve no final da década de 1990, quando os papéis se tornaram escassos e o telefone parou de tocar. Mas, assim como sua personagem em Roadhouse, Kelly não desistiu. Ela migrou para a televisão, impressionando o público em séries como 90.210, Magic City e, mais recentemente, Mr. Mercedes. Na vida real, ela vive tranquilamente com o marido, o escritor Mitch Glazer, que sempre acreditou que Kelly é uma artista que nunca teve a oportunidade de se apresentar da maneira correta. Aos 66 anos, ela continua atuando, conciliando a vida familiar com o trabalho de mentora de atores mais jovens. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de 8 milhões de dólares. Mas talvez o mais valioso seja o fato de Kelly Lynch ter comprovado isso. A beleza pode abrir portas, mas é a resiliência que garante um lugar em um mundo que pode ser frio em sua essência. Marshall Teague como Jimmy. Quando tinha 36 anos, Marshall Teague interpretou Jimmy em Roadhouse, 1989. O adversário mais formidável que James Dalton já teve que derrotar. Com físico musculoso, olhar penetrante e habilidades de combate de especialista, Jimmy não era apenas um capanga. Ele era um pesadelo violento para a cidade de Jasper. A luta brutal, tensa e de vida ou morte entre Jimmy e Dalton à beira do lago tornou-se, desde então, uma das cenas de ação mais icônicas da década de 1980. Mas o que poucas pessoas sabem é que Teague não estava atuando. Ele estava realmente lutando, levando golpes de verdade, e pagou por isso com sangue, ferimentos e parte de sua saúde perdida para sempre. Nascido em 16 de abril de 1953, em Newport, Tennessee, Marshall Teague foi originalmente um combatente profissional de curta distância e serviu na Marinha dos EUA. Ele entrou em Hollywood não por meio de uma escola de atuação, mas sim com os punhos. Nos primeiros anos de sua carreira, Teague foi estereotipado em papéis de mercenários, guarda-costas e assassinos, personagens com poucas falas e muita ação. Ele raramente reclamava, mas em uma entrevista recente, revelou que durante as filmagens de Roadhouse, um chute mal calculado causou uma pequena ruptura de ligamento no joelho, e muitas cenas de luta foram refeitas até a exaustão total. Antes eu pensava que era um lutador, nada demais, mas o set de filmagem não é o anel. Aqui, você tem que sofrer repetidamente, exatamente como o roteiro exige, disse ele rindo, embora seus olhos demonstrassem o peso da experiência. Sem problemas com álcool, sem escândalos. Mas Teague teve que encarar uma verdade mais dura sobre Hollywood. Não há espaço para homens mais velhos que só sabem lutar. Anos mais tarde, com os cabelos grisalhos e os papéis de ação diminuindo, Teague passou a ensinar artes marciais, trabalhar como coordenador de dublês e aparecer em papéis coadjuvantes em séries de TV como Walker, Texas Ranger e Nash Bridges. Aos 72 anos, em 2025, ele continua trabalhando, participando de convenções de cinema e treinando a próxima geração em artes marciais. Estima-se que seu patrimônio líquido
seja de cerca de 3 milhões de dólares. Uma quantia não enorme, mas suficiente para viver confortavelmente. John Doe como Pat McGurn. John Doe também tinha 36 anos quando interpretou Pat McGurn em Roadhouse. Pat McGurn, o fiel barman de Brad Wesley, era uma figura pequena, porém marcante, que representava o tipo de corrupção interna que causava a decadência do Double Deuce por dentro. O que parecia um papel simples era, na verdade, um reflexo do próprio John Doe, um homem que viveu parte de sua vida em meio à fumaça, ao álcool e à feroz rebeldia do punk rock americano. Nascido em 25 de fevereiro de 1953, em Decatur, Illinois, John Doe foi cofundador da banda She, um dos maiores ícones da cena punk rock de Los Angeles do início dos anos 1980. Mas a fama trouxe consigo o perigo. Durante um concerto em 1982, Doe desmaiou devido a uma combinação de álcool e sedativos. Aqueles anos foram uma espiral sombria, turnês intermináveis, uma vida sexual caótica, relacionamentos destruídos e um vício que o próprio Doe admitiu mais tarde ser. Uma música em repetição. Quanto mais você jogava, mais isso te arruinava. Após um acidente de carro quase fatal em 1985, ele optou por se livrar do vício, terminou seu relacionamento de longa data e iniciou terapia. Eu não queria ser apenas mais uma triste nota de rodapé na história do punk, escreveu ele em suas memórias posteriores. Quando aceitou o papel de Pat em Roadhouse, Doe estava sóbrio e determinado a se reerguer. Mas os fantasmas do seu passado ainda persistiam. Ele passou a se dedicar a papéis mais sérios, participando de filmes independentes e séries de TV, e, simultaneamente, continuou escrevendo e compondo música. Aos 72 anos, John Doe ainda mora na Califórnia, continua produzindo música e, frequentemente, dá palestras sobre a vida pós-punk, onde relembra uma era de rebeldia repleta de glória e sofrimento. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de 4 milhões de dólares. Quando perguntado sobre o que o ajudou a sobreviver, John não mencionou drogas, dinheiro ou fama. Ele simplesmente respondeu: "Aprendi a me ouvir sem deixar que o ruído na minha cabeça me abafasse." Kevin Teague como Frank Tillman. Kevin Teague tinha 45 anos quando interpretou Frank Tillman em Roadhouse de 1989, o dono do Double Deuce Bar, um personagem que parecia pacato, mas foi o primeiro a se opor corajosamente ao regime opressor de Brad Wesley. Seu papel não era o foco principal da ação, mas foram a determinação silenciosa de Tillman, o olhar sempre perturbado e o medo sutil em cada linha de diálogo que o tornaram um símbolo das pessoas comuns levadas ao limite pela violência. Assim como seu personagem, Kevin Teague, na vida real, era um homem que lutava silenciosamente contra golpes invisíveis. Nascido em 13 de agosto de 1944 em Los Angeles, Kevin Teague alcançou a fama por seu papel como paramédico Roy DeSoto na série de TV Emergency, um papel que definiu sua imagem pública ao longo da década de 1970. Mas essa fama se transformou em uma faca de dois gumes. Após o filme Emergency, Hollywood o estereotipou no papel de herói, inofensivo, sem graça e sem profundidade.
Teague certa vez comentou: "Levei quase uma década para ser visto novamente como um ator de verdade." Durante a década de 1980, ele teve dificuldades para conseguir papéis menores e chegou a enfrentar uma crise financeira tão grave que precisou usar toda a sua reserva de aposentadoria para sustentar sua família. Essa ferida não sangrou, mas o acompanhou por toda a sua carreira. Por isso, Roadhouse, apesar de ser um filme de ação comercial, tornou-se uma oportunidade para quebrar paradigmas e provar que ele podia interpretar um homem comum, confrontando o mal de forma discreta. Hoje, aos 80 anos, Kevin Teague continua atuando no teatro, aparece ocasionalmente na televisão e ensina teatro para as gerações mais jovens. Estima-se que seu patrimônio líquido gire em torno de 2,5 milhões de dólares americanos. Não uma grande fortuna, mas o suficiente para refletir a resiliência e a profundidade de um homem que escolheu permanecer fiel à sua arte em vez de buscar a fama. Keith David, como Ernie Bass. Keith David tinha 33 anos quando interpretou Ernie Bass em Roadhouse, um dos personagens secundários mais memoráveis, graças à sua voz inconfundível, profunda, calorosa e marcante. Como o barman em um bar caótico, Ernie Bass não brigava, não ameaçava, mas de alguma forma transmitia uma sensação de segurança ao público. Um personagem que permanecia calmo na tempestade e ainda assim se portava com uma força silenciosa. E talvez isso refletisse algo da vida real de Keith David. Nascido em 4 de junho de 1956, no Harlem, Nova York, Keith David começou sua carreira nos palcos da Broadway, mas passou anos lutando por um lugar no cinema. Apesar de ter uma voz lendária, que mais tarde se tornou referência em centenas de filmes de animação, videogames e comerciais, David teve papéis negados simplesmente por causa da cor de sua pele. Ele certa vez lembrou: "Eu não pedi por papéis principais. Eu só queria fazer um teste." E muitas vezes a porta se fechava antes mesmo que eu pudesse tocar na maçaneta. Ao longo da década de 1980, Keith David enfrentou preconceito silencioso e insidioso, além de um silêncio amargo. Foi somente com seus papéis em Platoon, Eles Vivem e O Enigma de Outro Mundo que ele finalmente foi reconhecido como um ator versátil, e não apenas como alguém com uma bela voz. Em 2025, aos 69 anos, Keith David continua a aparecer regularmente na televisão, no programa Greenleaf Nope, e a emprestar a sua voz a grandes projetos. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de 5 milhões de dólares. Mas seu maior legado não reside nos números. É na presença dele que reside um símbolo para uma geração de atores negros que não apenas sobreviveram, mas brilharam com talento e dignidade. Gary Hudson como Steve. Gary Hudson tinha 33 anos quando interpretou Steve em Roadhouse, 1989, personificando a decepção, um segurança desprezível e indisciplinado, demitido no instante em que cruzou o caminho de Dalton. Mas o que tornou o personagem Steve memorável não foi sua força ou profundidade psicológica. Era o rosto de alguém que um dia acreditou que essa seria a maior oportunidade da sua vida. E, infelizmente, foi mesmo. Só que não da maneira que ele esperava. Esse degrau não o levou para cima.
Isso o arrastou para baixo silenciosamente. Nascido em 26 de março de 1956 em Newport News, Virgínia, Gary Hudson foi, em certo momento, um dos rostos promissores que se esperava que despontassem em papéis coadjuvantes no final dos anos 80. Alto, bonito, atlético, com um olhar travesso na medida certa para interpretar tanto herói quanto vilão, Hudson entrou em Hollywood cheio de ambição. Mas ninguém o alertou sobre a zona cinzenta crônica da indústria. Depois do Roadhouse, parecia que as coisas estavam prestes a começar, mas depois, nada. Apenas participações secundárias esquecíveis, que aparecem por alguns minutos e depois desaparecem. Não me envolvi em nenhum escândalo, e talvez esse tenha sido o meu erro, admitiu ele certa vez com um sorriso amargo. Apesar de nunca ter sido famoso o suficiente para ser uma estrela, Gary Hudson tornou-se apenas um nome, em silêncio. Em 2025, aos 69 anos, Gary Hudson vive tranquilamente no Canadá, sem ser visto regularmente em público. Seu patrimônio líquido gira em torno de 1,5 milhão de dólares americanos, acumulado por meio de pequenas participações e trabalhos de dublagem não creditados, sem livro de memórias, sem retorno. Quando perguntado sobre o Roadhouse, ele simplesmente dá um sorriso irônico e diz: "Uma vez pensei que fosse apenas o começo. Acontece que era a despedida." Talvez Gary Hudson carregue um tipo diferente de tragédia. A tragédia de um homem que nunca teve permissão para cair, porque nunca lhe foi verdadeiramente permitido ascender. Roadhouse nos proporcionou inúmeras lembranças, desde lições de vida a personagens inesquecíveis e aos atores que os interpretaram. Você acha que essas perdas merecem mais reconhecimento? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para não perder a próxima história arrepiante dos bastidores.